Meus queridos irmãos, estamos celebrando o último domingo do mês de setembro. E hoje, concluindo o mês de setembro, este último domingo é o domingo nacional da Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Como disse São Pedro, a palavra de Deus é útil para instruir, corrigir, formar, nos apontar o caminho do céu e como devemos viver neste mundo com justiça, equilíbrio e piedade. A palavra de Deus é uma carta que Deus escreveu para cada um de nós, uma carta de amor, uma carta que nós não cansamos de ler, porque é Deus falando ao nosso coração. Tenhamos sempre muito gosto pela palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus deste domingo, cada domingo a igreja nos brinda com textos, aliás, cada dia, mas especialmente aos domingos, que é o dia do Senhor, com textos bíblicos que nos ajudam na nossa caminhada de fé para o reino de Deus. Vocês se lembram bem, no domingo passado, a palavra nos dizia da vinha do Senhor, ou melhor, dos trabalhadores, dos convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Os da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora, da quinta hora, no último momento. E todos receberam o denário, a moeda de prata, que é a pertença ao reino de Deus. Hoje, o evangelho de hoje, como do domingo passado, só encontramos em São Mateus. E tem um porquê. Porque Mateus era um pecador, um publicano, um cobrador de impostos, que Deus chamou lá depois, mas no final da vida dele. Muito bem, a palavra de Deus hoje também nos fala da vinha do Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, e vocês gostam de entender a palavra de Deus. Então pensem comigo. A vinha do Senhor é, em primeiro momento, o povo de Israel. Está lá no Antigo Testamento. Deus plantou a vinha, a sua vinha, cercou-a, com cercas, construiu um lagar para amassar as uvas, uma torre de vigia. Então, o povo de Deus é a vinha do Senhor neste mundo. Sempre nós encontramos, inclusive nos Salmos, quando fala do povo de Deus, a vinha do Senhor, o povo de Israel. Mas, com o passar do tempo, este povo, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, foi virando as costas para Deus. Foi se fechando, criando uma religião de exclusão, uma religião de perfeitos. E os sumos sacerdotes, os doutores da lei, foi criando aquelas seitas ali, radicais, por exemplo, os fariseus, obedientes a todos os detalhes da lei.
E quem ficava fora desta vinha do Senhor, segundo a teologia, segundo os ensinamentos, os pecadores, todos os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os endemoniados, isto é, os loucos, não é? As estéreis, os estrangeiros, os leprosos, os coxos, os paralíticos, estes ficavam fora do povo de Deus. Então era uma casta de pessoas perfeitas, esta era a vinha do Senhor. E Jesus, meus irmãos, que veio para mostrar o coração de Deus, Jesus que veio para libertar, sobretudo de uma religião pesada, uma religião cheia de preceitos, de mandamentos. Jesus que veio trazer o novo de Deus, não foi compreendido, não foi aceito, foi rejeitado. Então, diz o Evangelho de hoje, que Jesus conta uma pequena parábola. Um pai tinha 2 filhos, e disse para um deles: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. A vinha você já sabe o que significa. Vai hoje trabalhar na minha vinha. Aquele filho diz: eu não vou. Mas depois caiu em si e foi. O pai disse a mesma coisa para o segundo filho: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu vou, meu pai. Mas não foi. E Jesus pergunta agora para quem? Para as autoridades religiosas. Jesus está em Jerusalém, no templo, onde mora os donos de Deus. Os donos de Deus. Porque vocês sabem que Deus tem donos, até hoje aqui na terra, né? Tem donos. Teólogos, não é? Autoridades da igreja, são os donos de Deus. São os donos. Eles que falam em nome de Deus. Eles são os donos da verdade. E Jesus está falando para estes donos da verdade de ontem, como nós temos hoje. E Jesus pergunta para aquelas autoridades religiosas: qual dos 2 fez a vontade do Pai, que pediu os 2 para trabalhar na vinha? E eles responderam o óbvio. Foi o primeiro que disse que não ia e depois foi. E Jesus disse para eles: tá bom, é isso mesmo. Por isso, os pecadores, os publicanos e as prostitutas vos receberão no reino vos precederão no reino dos céus. Porque veio João pregando a conversão e vocês não se converteram. Meus irmãos, veja bem, aqueles que foram os que disseram sim e não foram, é claro que era o próprio povo de Deus.
Aquele povo escolhido, a vinha do Senhor. Quando veio Jesus, o que eles fizeram? Acolheram Jesus? Não. Como povo, não. Um ou outro, os apóstolos eram judeus, etc. Mas os judeus rejeitaram Jesus. Aquele povo religioso, eles eram donos de Deus. Então Jesus veio de uma maneira diferente, então tem que ser eliminado. Este tem um demônio, este vocês não devem seguir. E foram sempre contestando Jesus. Estes são aqueles que disseram sim no primeiro momento, mas quando veio Jesus, mostrando o verdadeiro rosto de Deus, eles disseram não, porque eles sabiam tudo de Deus e Jesus não revelava Deus para eles. Disseram não. Portanto, não foram trabalhar na vinha, não se converteram, não entraram no reino de Deus. Mas aqueles que no primeiro momento disseram não, quem? Os pecadores, as prostitutas, né, os pecadores públicos, que viveram uma vida atrapalhada, tudo. Mas quando veio João Batista, quando veio Jesus, anunciando o reino de Deus, o que eles fizeram? Abraçaram o reino de Deus. Abraçaram Jesus. Se tornaram discípulos de Jesus. No primeiro momento disseram não, mas depois com a pregação, com a vida de Jesus, a vinda de Jesus, eles abraçaram o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, o que Jesus está dizendo neste evangelho, que a vinha do Senhor não é mais o povo de Israel. Aliás, São Paulo vai dizer isto, que os descendentes de Abraão, hoje, diz São Paulo, não são aqueles que descendem segundo o sangue, a raça, mas aqueles que, segundo a fé em Jesus Cristo. Portanto, o novo povo de Deus, a nova vinha de Deus, são os cristãos. São aqueles que abraçam a fé em Cristo. Esta é hoje a verdadeira vinha de Deus. O povo de Israel ficou lá. Como diz lá o Antigo Testamento, esta vinha produziu uvas amargas, será devastada. De fato, quantas coisas tristes aconteceram com aquele povo. Então, nós hoje somos a vinha do Senhor. Somos aquele filho que disse não, porque não conhecia Deus, nós não conhecíamos, os pagãos não conheciam, mas quando Jesus revelou a verdade de Deus, estes abraçaram, se converteram, se tornaram cristãos. Mas, meus irmãos, vamos trazer este evangelho para a nossa vida hoje. Para a nossa vida hoje. Olha, no dia do batizado de uma criança, quando os pais trazem uma criança para ser batizada, o que os pais estão dizendo? Sim para Deus. Vocês renunciam ao pecado? Sim. Vocês renunciam a tudo aquilo que afasta de Jesus, a obra do inimigo, o demônio? Sim. Vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso? Vocês creem em Jesus Cristo? Sim. Todo mundo diz sim. Na hora do batismo, sim. Mas terminou o batismo, tirou as fotografias necessárias. Quando sai na porta da igreja, o que acontece? Cerca. Eu não sou exagerado, não. Eu sou muito realista. Cerca de 90% daqueles que trazem seus filhos para o batismo, quando sai da igreja, diz não. Disse sim e depois não foram. Porque lá fora, lá em casa, vivem
verdadeiro paganismo. Não se fala de Deus, não reza, não vai à missa, não tem vida sacramental. Alguns até inimigos da igreja atacam a igreja. Ridicularizam os que vão à igreja. E disseram sim. E disseram sim. No dia do batismo. São essas porcarias que tem por aí. Mas vocês que estão aqui, vocês que me veem e me ouvem, a maioria de vocês são casados. Casaram na igreja. E o que aconteceu no dia do matrimônio de vocês? Entre as perguntas que foi feita pelo padre, esta foi feita. Vocês prometem receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Santa Igreja Católica? O que vocês disseram? Prometo. Sim. Depois que termina a cerimônia do casamento, aquilo ali foi para o beleléu. Foi para o beleléu, não está nem aí, nem aí. Promete receber os filhos de Deus, confiar. Tem uns que não querem nem filhos. Casaram na igreja e não querem nem filhos. Ah, não, filho dá muito trabalho. Ah, ter filho hoje, no mundo de hoje, é muito difícil. Como que eu vou educar? Como que eu vou dar escola? Como que eu vou dar conforto para eles? Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Mas prometeram receber os filhos que Deus confiasse. E quantos que ao invés de filhos adotam um cachorrinho, né? Um cachorrinho. Vem cá, filhinho, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Vamos na casa da vovó. Bom, está gravando isso aí? As bactérias. Toma. Solenemente, seja no dia do nosso batismo, seja no matrimônio, seja nós padres, no dia da nossa ordenação sacerdotal, nós ali diante do bispo, com as nossas mãos, entre as mãos do bispo, nós prometemos viver o nosso sacerdócio totalmente consumido em prol do reino de Deus, servindo, alimentando os fiéis com a palavra e com os sacramentos. E de repente, nós largamos aqui para, agora eu vou mexer com política, Deus está me chamando para outra coisa. E tem a ousadia de dizer que é Deus que está chamando para outra coisa, como se Deus chamasse para uma coisa e depois mudasse de ideia. Você já pensou nisso? Deus muda de ideia? Chamou para ser padre, agora chamou para ser político, para ser não sei o quê. Meu Deus, misericórdia. Meus irmãos, e tem gente que vota em padre, e são católicos, e tem coragem de dizer que são católicos. Meus irmãos, mas neste evangelho, aparece um terceiro filho, ou melhor, não aparece um terceiro filho, mas que nós podemos imaginar. É aquele filho que disse sim e foi. Este sim. Não é aquele que diz sim, diz não e vai, e nem aquele que diz sim e não vai. Mas nós devemos ser aquele terceiro filho que disse sim e procura viver, apesar das nossas misérias e fraquezas, que procuram viver o Evangelho de Jesus Cristo. Que procuram estar trabalhando na vinha do Senhor, isto é, levando uma vida verdadeiramente cristã.
Estes que nós devemos ser. Este terceiro filho. E a cada dia, meus irmãos, como Nossa Senhora, nós devemos dizer sim. Sim a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Sim, a vontade de Deus em nós. Nós devemos ser estas pessoas que, como Maria, sempre diz sim à vontade de Deus. Ela é modelo para nós. Os santos são modelos para nós. Hoje nós celebramos, dia 27, São Vicente de Paulo. Hoje não é dia de São Cosme e Damião, não. Isso é para os macumbeiros. Para nós cristãos, hoje é dia de São Vicente de Paulo. São Cosme e Damião, para nós católicos, foi ontem. Hoje é dia de São Vicente. E São Vicente de Paulo é para nós modelo. Aquele que disse sim. Sim a Deus desde o início da sua vida, passando por 1000 dificuldades, 1000 incompreensões, e foi sempre repetindo o seu sim. Sim, sim, Pai. Como Jesus, como Maria, sim, Pai. E hoje é o grande São Vicente de Paulo, modelo de caridade para todos nós. Meus irmãos, olhemos para estes heróis da fé. Não fiquemos olhando para essas pessoas que tem por aí, não é? Essas pessoas do novo normal, essas pessoas da nova ordem mundial, essas pessoas do globalismo. Isso daí não serve para nós. Olhemos para esses modelos que Nosso Senhor colocou para nós. Estes sim. Estes que merecem crédito, que possamos sempre dizer sim. Aquele sim que nós dissemos para Deus do nosso batismo, aquele sim que nós dissemos para Deus no nosso crisma, aquele sim que nós dissemos para Deus no dia do matrimônio, no dia da nossa ordenação sacerdotal, seja sempre repetido. Sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida. Sobretudo quando o desânimo abater sobre nós. Sim, sim, Pai. Eu vou trabalhar na vinha. Eu não abandono o meu posto. Eu quero ser este trabalhador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Da nossa vida. Sobretudo quando o desânimo abater sobre nós. Sim, sim, Pai. Eu vou trabalhar na vinha. Eu não abandono o meu posto. Eu quero ser este trabalhador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.